Dando continuidade à nossa aula de reação de alcanos e radicais livres. Revisão em relação à aula anterior, caso você não tenha visto, tá? Verifique ali, vou deixar um card aqui para que você possa acessá-la. Então, foi falado sobre a introdução aos alcanos, tá? Como os alcanos são encontrados na natureza, tá? Até a cor de determinados planetas, tem a ver, por exemplo, com o metano, né? Quando queima tem uma coloração característica amarela, e a reação dos alcanos. Vimos aí que os alcanos, basicamente, eles podem sofrer dois tipos de reações, são pouco reativos, tá? São chamados de parafinas, e sofrem ou a combustão, que é muito utilizado, tá? A gasolina é um composto de alcanos, tá? Então, ou a halogenação. E aí a reação de halogenação também vimos a cloração e a bromação, onde a formação de radicais, inicialmente cloro ou bromo, e aí então é chamada etapa de iniciação, depois a abstração do hidrogênio do alcano, formando radical alquílico, tá? E aí esse radical alquílico, ele abstrai o cloro de uma molécula de cloro ou a molécula de bromo, aí vai depender de qual que está reagindo, formando o aleto de alquila, tá? E aí depois, então, essa etapa de propagação. E aí depois, a reação entre os radicais, nós vamos ter a etapa de terminação da reação. Tá? Hoje eu quero falar com vocês, nessa aula, tá? Sobre fatores que determinam a distribuição, tá? Dos produtos na halogenação de alcanos e o princípio da reatividade, seletividade, tá? Baseada nos alcanos. Mas já é um princípio que vai servir para todas as substâncias que nós tratarmos em termos de sua reatividade. Tá? Então, os fatores então, que determinam a distribuição dos produtos. Aqui, por exemplo, se eu reagir o butano, deixa eu colocar aqui o ponteiro laser, melhor, isso. Se eu reagir, tá, o butano com cloro sob luz, tá, nós vamos obter dois tipos de aleto de alquilo. Tá? Esse cloreto, tá? Onde o cloro ele se insere na parte terminal, e esse cloro que se insere na parte central. Bom, então, somente dois tipos. E esses dois tipos, que é um clorobutano e dois clorobutano, o percentual deles esperado é 60 de um clorobutano para 40 de um cloro, 2 clorobutano. Desculpe. Bom, por que 60 a 40? Se você der uma olhadinha, para que forme um clorobutano é necessário uma abstração de um hidrogênio de metilas. E nós temos aqui no butano 6 metilas. Enquanto para formar o 2-clorobutano é necessária a abstração de grupos metilênicos. Aqui o CH2 são grupos metilênicos. Tá? E aí, então, são 4 hidrogênios. Então, a gente tem uma proporção aí de 6 para 4 hidrogênios, né? Aqui, né? 6 para 4 hidrogênios, ou seja, se esperaria 60% desse produto para 40% desse produto. Tá? Mas, no experimental, a proporção que se tem é 29% desse e 71% desse produto aqui, o 2-clorobutano. Bem diferente. E aí?
que aconteceu? Tá? Nós dizemos que esse aqui é, vamos dizer assim, o esperado em termos de estatístico. Tá? Então, estatisticamente, tem-se 6 hidrogênios para 4 hidrogênios, 60 para 40. Mas isso não fecha a parte experimental. Então não é só a estatística que conta. Aí, tem algo mais. Vamos ver o que é esse algo mais? E aí, então, esse algo mais é a estabilidade relativa dos radicais de alquila. Então, um radical de alquila, por exemplo, terciário, ele é mais estável. Se ele é mais estável, a tendência é dele se formar em maior quantidade. Tá? Enquanto um radical alquila secundário, ele é menos estável. E depois a gente vai ter o radical alquila primário, tá? E o radical alquila metila, que é menos estável ainda. Então o que a gente tem aqui, tá, é a estabilidade influenciando na reatividade. Tá? Mas aí, como eu considero então essa parte estatística com a parte da reação, tá? Ou a estabilidade do radical alquila? Vamos lá. Olhando aqui, ó, só clareando um pouquinho mais, né? Então eu posso ter a cloração, o cloro pode abstrair 2 tipos de hidrogênio aqui. Ou hidrogênio de grupo CH3 ou hidrogênio de grupo CH2. Até olhando assim é interessante ver, ó, esse CH3 está ligado ao CH2. Tá? E esse CH3 também está ligado ao CH2. Então eles são quimicamente semelhantes. Enquanto esse CH2 está ligado ao CH3 e ao CH2. E esse CH2 está ligado ao CH3 e ao CH2. Então, os dois são quimicamente semelhantes. Então, o cloro pode retirar, tirando o hidrogênio, né, abstraindo o hidrogênio, ele pode abstrair o hidrogênio de igual forma desse ou desse, e pode também abstrair o hidrogênio de igual forma desse ou desse. Tá? Não há diferença nenhuma quando se em relação a esses ambientes químicos, no caso do CH3 e dos CH2. Tá? E aí, então, ó, quando o cloro ele abstrai o hidrogênio, por exemplo, do CH2, nós temos aqui um radical secundário, formação de HCl automaticamente. Tá? Enquanto a retirada do hidrogênio de uma metila, nós vamos ter um radical primário. Tá? Então, como nós vimos, um radical secundário ele é mais reativo que um radical primário. Tá? E aí, então, o radical secundário vai abstrair um cloro, da molécula de cloro, tá? Formando 2-clorobutano. Enquanto que o radical primário vai abstrair um cloro da molécula de cloro, formando um clorobutano. Aí nós vimos que o 2-clorobutano ele é o produto majoritário, enquanto o 1-clorobutano ele é o produto minoritário. E isso acontece por quê? Por causa da velocidade relativa de formação do radical alquila por cloro. Tá? E nesse caso a temperatura ambiente. Se mudar a temperatura, variando a temperatura, considere esse TA 25 graus Celsius mais ou menos. Tá? Se mudar a temperatura, essa velocidade relativa ela muda também. Tá? Então, nós temos essa velocidade relativa, tá? 5 vezes mais, o terciário 3,8 vezes mais, em relação ao primário, que é o nosso referencial 1. Então, a formação de um radical terciário ele é 5 vezes mais rápida em relação ao primário, tá? Radical primário, do que o secundário. Tá? Perdão.
a formação de um radical terciário é 5 vezes mais rápido que aqui o primário. Tá? Enquanto um radical secundário é 3,8 vezes mais rápido. E, obviamente, o radical terciário ele se forma mais rápido que o secundário. Tá? Então, por conta disso, o que se espera? Se espera que haja uma maior quantidade de produto terciário, se houver, obviamente, né? Depois o secundário e, por último, o primário. Tá? Então, o aumento da velocidade da reação é nesse sentido. Continuando, então, ó, a quantidade relativa de um clorobutano. Tá? Como é que a gente faz esse cálculo? Que eu tenho que chegar. Tá? Número de hidrogênios, que é aquela ideia, tá? A estatística que nos dá. Tá? Vezes a reatividade. Então, eu tenho, para formar um clorobutano, os grupos metilas. Então, tem 6 grupos metilas. Mas, ao abstrair o hidrogênio de um grupo metila, se tem um radical primário. E aí, pela tabela anterior, a velocidade relativa dele é 1. Multiplica por 6, então eu vou ter 6. Tá? A quantidade relativa do 2-clorobutano, então nós temos o número de hidrogênios, CH2 nesse caso, tá? Vezes a reatividade. Como nós temos 2 CH2, isso vai dar um total de 4 hidrogênios. E pela tabela anterior que eu mostrei para vocês, lembra 5, 3,8 e 1? 3,8 é a formação, a velocidade relativa à temperatura ambiente para a formação de radical secundário. Então, 4 vezes 3,8 igual a 15. Com isso, tá? Se nós somarmos 6 mais 15, nós vamos ter 21, certo? Então, dividindo esse número pela soma, tá, dessa multiplicação, tá, de todas as multiplicações necessárias, depois a gente vai ver que existem outras possibilidades, tá? Então a gente vai ter o quê? 29%, tá, de produto a partir do radical primário, nesse caso é um clorobutano, tá? E 71% do produto a partir do radical secundário, que nesse caso forma o 2-clorobutano. Bom, aqui ó, é um exemplo de 2,2,5-trimetilhexano, tá? Então, reagindo com o cloro, tá? Sob aquecimento, poderia ser sob luz também, nós temos toda essas possibilidades. Tá? Nós temos aqui, tá, 9 hidrogênios que vai levar a um radical primário, mais 6 hidrogênios que, ao ser abstraído, vai levar a um radical primário, mais um total de 4 hidrogênios, ao ser abstraídos, vai levar a um radical secundário, e um hidrogênio que, ao ser abstraído, vai levar ao radical terciário. Tá? E aí, dando todas essas possibilidades. 1, 2, 3, 4, 5 produtos. Tá? Então, quimicamente, isso aqui é inviável. Observando aqui, tá, essa estrutura, vocês podem ver aqui que ó, esse H3, metila, tá? Grupo metila. Esse H3 e esse H3, eles estão ligados a um carbono quaternário. Enquanto esse H3 e esse H3, vou fazer até quadradinho ele, tá? Estão ligados a um grupo CH. Quer dizer, o que quer dizer isso? Quer dizer que eles estão em ambientes químicos diferentes. Então, a abstração do hidrogênio de qualquer um dessas metilas é diferente, tá, da abstração desse aqui. Vai gerar um radical primário. Sim, concordo. Tá? Mas a abstração deles vai levar a um produto diferente. Isso que é importante.
Tá? A energia necessária para retirar esses hidrogênios é basicamente a mesma, porém, eles vão levar produtos diferentes. Então, se nós vemos aqui, ó, 9 hidrogênios, tá, desses grupos metilas, nós encontramos aqui, por isso, ó, 9 hidrogênios levará a um radical primário. Tá? Esses 6 hidrogênios, nós temos ele aqui, ó. 6 hidrogênios vai levar ao radical primário, por isso esse cálculo. Tá? Enquanto se a gente pegar, olhar para esse grupo CH2, esse grupo CH2, vou riscar ele, tá? Em relação a esse grupo CH2, que eu vou fazer um risco para cima, tá? Eles não são iguais, eles são diferentes. Um está ligado a um carbono quaternário, enquanto o outro, além de estar ligado com CH2, está ligado a um grupo CH. Então aqui nós vamos ter a retirada de hidrogênio levando a um radical secundário, tá? E aí, nesse caso, ó, a retirada desse hidrogênio aqui me leva a esse, tá? A esse produto. Enquanto a retirada desse hidrogênio aqui nos leva a esse produto. Tá? E aí fica sobrando o quê? Fica sobrando esse CH. Esse CH aqui, ele está aqui, ó. Quando retirar esse hidrogênio, nós vamos ter um radical terciário. Tá? Por isso, então, o cálculo aqui. Lembra, o cálculo é o número de hidrogênios vezes a velocidade relativa de reação. Gerando esses números aqui, ó, fazendo esses números aqui, somando cada um deles, 9 mais 7,6, mais 7,6, mais 5, mais 6, nós temos um número aqui no denominador, 35. Essa somatória, tá? 35 dividido o número, tá, dessa multiplicação dividido por 35, nos leva, então, a porcentagem de produto aí, calculada, teórica, obviamente, né, de cada um deles. Tá? Só adiantando que essa reação não é interessante. Tá? Uma reação que forma 5 produtos para purificar isso aí é um sacrifício, é muito complicado. Tá? Então, a reação de halogenação de alcânios ela não é a mais interessante para levar a letroalquila. Tá? Existem outras reações mais interessantes, por exemplo, um alceno reagindo com ácido clorídrico ou cloreto de hidrogênio, tá? Ou transformar um álcool em um haleto, isso nós vamos ver na sequência do curso. Então, existem reações bem mais interessantes, mas caso se tenha um reagente que leve a um produto só, aí sim essa reação passa a ser interessante. Ok? Tá? Então, o que podemos ver agora? Totalmente diferente do que foi visto anteriormente. Anteriormente, nós vimos a formação a partir de um reagente de 5 produtos. Agora, no caso, com a bromação, tá? Com a bromação, isso já não acontece. Por exemplo, se reagir o 2,2,5-trimetilhexano, tá? O mesmo reagente que nós vimos com o cloro, forma majoritariamente em grande quantidade, basicamente um produto. Tá? Então, que é o 2-bromo-2,5,5-trimetilhexano. Então, com o bromo não acontece a mesma coisa que ocorre com o cloro. Tá? A partir do mesmo reagente, obtém-se 5 produtos. Bom? Então, isso leva ao chamado princípio da reatividade-seletividade. Tá? Por que o cloro reage dessa forma? Tá? E o bromo? Vamos tentar entender. Tá? Se a gente, por exemplo, agora for para o bromo.
para o bromo. No caso do bromo, tá, ele precisa a uma temperatura a 125 graus Celsius, nem a temperatura ambiente. Então, o cloro precisa de temperatura ambiente. O que se obtém aí em termos de velocidade relativa? O radical terciário, tá, que se forma, tá, a partir do bromo, ele é 1.600 vezes mais veloz que o radical primário, enquanto o secundário é 82 vezes mais veloz que o radical primário. E se for ver aqui, ó, é quase 20 vezes mais veloz a formação de radical terciário em relação ao radical secundário. Tá? Então, por isso a diferença, tá, na velocidade de reação. Tá? Então, aqui, por exemplo, o bromo, tá, reagindo o bromo com butano, vai formar então radicais primários, radicais secundários. Tá? Se vocês lembrarem ali, deu 27% desse aqui, né? Então, nesse caso aqui, ó, vai formar só 2%. Tá? Então, por quê? O radical secundário ele tende a ter uma velocidade 82 vezes mais rápida, maior do que o primário. E aí 98% é do 2-bromobutano, por conta de que ele passa pelo mecanismo de reação por um radical secundário. Tá? Então, nós vimos ali há pouco, né, que no caso do 2,2,5-trimetilhexano, tá, basicamente o produto majoritário, se fizer o cálculo para os outros, vai dar um percentual bem baixo para eles. Tá? Mas o majoritário vem da onde? Da abstração do hidrogênio, que vai gerar um radical terciário. E aí nós temos o nosso produto majoritário. Bom, então 82%. Então os outros 18% vêm dos radicais, vêm a partir dos produtos que passam por radical primário e radical secundário. Esse é um bom rendimento, na verdade um muito bom rendimento. E aí como é que é isso? Como explicar essa reatividade, tá? Essa reatividade dos compostos? Essa tabela aqui, ó, de energia de dissolução molítica vai nos ajudar. Tá? Então você tem ali a quebra homolítica da reação. Tá? Então existe aí a entalpia dessa quebra homolítica. Então você tem diferentes valores, tá, para diferentes quebras. Se a gente for ali para o cloro, vou trabalhar sempre em quilocaule por mol, 58 quilocaule por mol, enquanto o bromo já baixa para 46. Tá? Então, com base nessa tabela, a gente chega aonde? A gente chega aqui. Ó. Então, a abstração também, tá? A entalpia de abstração do cloro, tá? Para abstrair o hidrogênio primário, por exemplo, nós vamos ter, tá? Fazendo um cálculo aqui, vai dar menos 2 quilocaloria por mol. Enquanto abstrair o hidrogênio para gerar parei, tá? Tomei uma água. É isso mesmo. A abstração do cloro em relação outra. Quando o cloro abstrai o hidrogênio formando um radical primário, nós temos essa variação de entalpia. Quando o cloro abstrai hidrogênio formando um radical secundário, nós temos esse valor de entalpia em quilocaloria por mol, tá? Ou em quilojoule. E quando o cloro abstrai hidrogênio formando um radical terciário, tem-se esse valor. Se você olhar aqui, o valor negativo quer dizer uma reação exotérmica. E quanto maior ele for, mais calor libera. Tá? Se nós fizermos a mesma coisa
para o bromo. Então, ele abstrai hidrogênio, forma um radical primário, abstrai hidrogênio para formar um radical secundário e abstrai hidrogênio para formar um radical terciário. Os valores são bem maiores e positivos. Então, aqui nós temos uma reação, tá, endotérmica, ou seja, que ela precisa de calor para poder ocorrer. E aí, com isso, nós chegamos a esses diagramas, tá, de energia potencial. Então, pelo diagrama, o que a gente pode ver? Aqui está o estado de transição, tá, dos radicais, tá, primário, secundário e terciário, quanto aquele que tem menor energia, tá, energia livre, ele é mais estável, tá? E aí então a energia dos radicais primário, secundário e terciário, tá? Pelo princípio de Hammond, tá? Esses estados de transição, ele é muito parecido, tá, com os reagentes, porque a energia dos reagentes é bem mais próxima deles do que a do produto, tá? Enquanto aqui o que a gente tem? O estado de transição, tá, dessa reação para gerar esses radicais, tá, ele, em termos de energia, é mais próximo em relação aos radicais e distante do produto. Então, se você for ver bem aqui, os produtos aqui, tá, ele não tem muita diferenciação em termos de energia. Então, no final das contas, os radicais eles são, em termos energéticos, muito próximos. Tanto que a diferença de energia entre eles é de 1 quilocaloria. Tá? Enquanto aqui já há uma diferença entre um radical primário, um radical secundário e um radical terciário. E aí essa diferença entre os radicais também podemos dizer que o estado de transição que leva a eles também tem esse diferencial. Tá? E aí então a diferença de energia deles está ali para casa de 1,5 quilocaloria. Isso faz uma grande diferença. Tá? Além da reação ser endotérmica, tá? O estado de transição que leva aos radicais, eles também têm diferença entre si. São muito mais parecidos com os radicais, tá, do que com os reagentes. Tá? E aí está o princípio da reatividade e seletividade. Tá? Quanto mais reativo for um reagente, menos seletivo ele será. E quanto menos reativo for um reagente, mais seletivo ele será. No caso do cloro, tá, reagindo com alcano, ele vai produzir uma variedade grande de produtos. Tá? Sinteticamente isso não é interessante. Para purificar é muito difícil. Enquanto do bromo, já não. A preferência é o radical de menor energia, que vai levar a um produto de menor energia, que é mais estável. Então, o produto majoritário vai ter um percentual muito maior. Tá? Aqui, no cloro, como eu disse para vocês, é interessante essa reação com o cloro quando tá, o cloro ele reagir com um composto que tenha só um ambiente químico para abstração de hidrogênio. Então, todos os hidrogênios aqui, ó, CH2, 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 todos eles têm como vizinho CH2. Então, quando o cloro abstrai o hidrogênio, tirando qualquer um deles, vai dar sempre esse mesmo produto. Então, uma monocloração, tá? Uma monocloração é possível se obter somente um produto. Então, essa reação é interessante. Tá, mas não foi falado nada sobre o flúor e nem sobre o iodo. O flúor, se vocês forem verem bem, olha a quantidade de energia que ele libera. Tá? Então, o flúor, tá? Formação, quando um radical flúor
abstrai o hidrogênio de um alcano, tá? Ele libera tanta energia que a reação chega a ser explosiva. Então, sinteticamente, não é interessante, porque não há segurança nesse tipo de reação. Então, por isso que a gente não fala de halogenação a partir do flúor. E no outro extremo, nós temos o iodo, que quando ele gera o radical, tá? Ele é muito mais, muito mais endotérmico. A energia, tá? No cômputo geral aqui, no caso é 13 quilocalorias. Veja que no cômputo geral, o bromo é, vamos dizer assim, negativo, a variação de entalpia. O cloro é bem mais negativo, tá? No flúor é muito mais negativo, praticamente mais que 4 vezes em relação ao cloro, que já é reativo. Mas aqui, ó, o cômputo geral aqui da reação com iodo é positivo, tá? Então, isso faz com que o iodo reaja muito lentamente, tá? Também não seja interessante, sinteticamente. Fechamos por aqui, tá? Todo o material que eu vou estar expondo para vocês aqui tem como referência o livro da Paula Bruce, tá? Química Orgânica, volume, nesse caso aqui, volume 1, tá? Então, eu vou estar... é um excelente livro, uma excelente bibliografia para o aluno estar estudando, tá? Sozinho, inclusive. Bom? Grazie per la vostra attenzione e solide gloria.